Sabe aquela ideia de que o combinado não sai caro? Que a palavra de alguém, uma vez no papel, vira uma lei de ferro inquebrável? Bom, por muito tempo foi exatamente assim. Mas e quando o mundo muda de repente? E aquilo que era justo se torna um fardo? É exatamente essa jornada que a gente vai explorar hoje, a evolução do direito dos contratos aqui no Brasil. De uma regra super rígida para um sistema muito mais equilibrado, guiado por um princípio poderoso chamado boa-fé. Nosso roteiro é o seguinte: a gente começa com aquele pilar tradicional, a ideia de que o contrato é lei. Depois, a gente mergulha na revolução que mudou tudo, vê como isso funciona no dia a dia e, por fim, descobre o que a lei diz sobre quando o imprevisível bate na nossa porta. Então, para a gente entender essa evolução toda, a gente precisa primeiro voltar lá na base. Afinal, qual é a força de um contrato assinado? Essa pergunta, olha, é o coração de um debate gigantesco no direito. E por muito, muito tempo, a resposta era um sim bem alto e claro. Um acordo era visto quase como uma promessa sagrada, com força de lei mesmo. A base dessa rigidez toda é um princípio super antigo, o Pacta Sunt Servanda. É latim e significa basicamente os pactos devem ser cumpridos. Na prática, o contrato virava a lei particular entre as pessoas envolvidas. E o papel do Estado? Era bem simples, garantir que aquilo fosse cumprido não importava o que acontecesse. E essa ideia era levada ao extremo, viu? Especialmente lá no Código Civil de 1916. A mentalidade da época era bem individualista, cada um por si. A segurança dos negócios dependia totalmente dessa regra rígida. Se está escrito, é lei e ponto final. Só que o mundo não ficou parado em 1916, né? A sociedade mudou, ficou mais complexa, crises econômicas apareceram e aquela rigidez toda começou a criar umas injustiças muito claras. O direito precisava acompanhar essa mudança. E aí que a gente entra na verdadeira revolução do pensamento sobre contratos. Então, a grande virada de chave foi essa aqui. A gente saiu de uma visão que era puramente individualista para uma visão social. O Código Civil de 2002, que veio muito influenciado pela Constituição de 88, mudou as regras do jogo. A liberdade de fazer um contrato deixou de ser absoluta e passou a ter limites, limites muito importantes. Um dos pilares dessa mudança é o artigo 421. Ele diz uma coisa fundamental. Um contrato não existe numa bolha, afetando só quem assinou. Ele precisa ter uma função social, ou seja, não pode ir contra os interesses da coletividade. A liberdade de contratar agora tem um propósito maior. E esse aqui, o artigo 422, é talvez a maior revolução de todas. Ele coloca um padrão de conduta obrigatório, a boa-fé objetiva. E atenção, não é sobre a intenção secreta de cada um, não. É sobre um comportamento concreto. Agir com lealdade, honestidade, cooperação, o que se espera de qualquer pessoa. E isso vale desde a fase de negociação até o fim da execução do contrato. Certo, muito bonito na teoria, né? Mas como é que essa tal de boa-fé funciona no mundo real, na prática? Vamos ver agora como essa ideia se transforma em consequências bem concretas. Um dos efeitos mais interessantes da boa-fé é um fenômeno chamado suprécio. Pensa assim, se uma pessoa tem um direito, mas fica tanto tempo sem exercê-lo, que a outra parte passa a acreditar, com razão, que aquele direito nunca mais vai ser cobrado, bom, esse direito pode simplesmente ser perdido. A lei não gosta de gente que se comporta de forma contraditória. Olha só esse exemplo prático para ficar bem claro. Imagina que num contrato de aluguel, o dono do imóvel pode cobrar o IPTU do inquilino, mas ele nunca cobra, passa 1, 2, 5 anos em silêncio. De repente, ele não pode chegar e cobrar todo o valor retroativo de uma vez. A própria inércia dele criou uma expectativa no inquilino. O direito de cobrar foi, digamos, suprimido. E o contrário também acontece. É o que a gente chama de surrectio. É o outro lado da moeda. Aqui, um hábito, uma prática que se repete tanto tempo entre as partes, mesmo sem estar escrita no contrato, pode acabar criando um direito novo. O costume, baseado na confiança e na lealdade, pode virar lei entre as partes. Tudo por causa da boa-fé. Ok, mas e quando acontece algo totalmente fora do script? Uma crise econômica mundial, uma pandemia, algo que vira a mesa completamente. Será que mesmo com a boa-fé o contrato continua sendo aquela lei de ferro? Não exatamente. Existe uma saída que é a teoria da imprevisão. Ela permite que um contrato seja revisto, mas olha, os critérios são bem rigorosos e todos eles precisam acontecer ao mesmo tempo. Primeiro, tem que ser um contrato de longo prazo.
Segundo, acontece um evento extraordinário e imprevisível. Terceiro, a obrigação vira um peso excessivo para um dos lados. E quarto, ao mesmo tempo, gera uma vantagem extrema para o outro. É exatamente aqui que entra o artigo 478 do Código Civil. Ele é a base legal para essa revisão. Ele confirma que, em situações que são de fato excepcionais, aquele acordo de ferro pode sim ser renegociado ou até mesmo desfeito para que a justiça e o equilíbrio voltem a valer. Bom, agora que a gente já passou pela teoria e pela prática, que tal testar o que a gente aprendeu? Vamos para um jogo rápido de verdadeiro ou falso. Preparados? Primeira pergunta. O princípio pacta sunt servanda, aquele do contrato faz lei, é absoluto no Código de 2002? Pensa aí. A resposta é falso. Hoje ele é relativizado, equilibrado pela função social e pela boa-fé. Segunda, a boa-fé objetiva do artigo 422 vale só durante a execução do contrato? Também falso. O artigo é claríssimo, vale na conclusão e na execução. Vamos lá. A função social do contrato limita a liberdade de contratar? Verdadeiro. É exatamente esse o espírito do artigo 421. Agora, suprécio é quando surge um direito novo por causa de um costume. Falso. Isso é a surrectionio. Suprécio é a perda de um direito porque a pessoa não o usou. Próxima. A teoria da imprevisão pode ser usada em qualquer contrato que ficou desequilibrado? Falso. Lembra dos requisitos super rígidos, né? Evento extraordinário, imprevisível, desequilíbrio extremo? E essa expressão em latim, venire contra factum proprium, ela proíbe o comportamento contraditório? Verdadeiro. É um nome chique para dizer não haja contra seus próprios atos, que é um dos pilares da boa-fé. Mais duas. Boa-fé objetiva é sobre a intenção que a pessoa tem lá dentro dela? Falso. Isso seria a boa-fé subjetiva. A objetiva do nosso código é um padrão de conduta, de comportamento leal. E sobre o código de 1916, ele era mais individualista mesmo? Verdadeiro. Ele refletia totalmente a filosofia da sua época. Para fechar o nosso teste, num contrato de adesão, sabe, aquele que a gente não negocia, só assina, se uma cláusula é duvidosa, a interpretação favorece quem escreveu o contrato? Falso. É o contrário. A lei protege a parte mais fraca, então a interpretação é sempre mais favorável a quem aderiu. E a última. Aquele exemplo do locador que não cobra o IPTU por anos pode mesmo levar a suprécio? Verdadeiro. É um exemplo clássico de como esse princípio funciona. Muito bem. Chegamos ao final da nossa análise. E acho que a grande lição de hoje é que o direito contratual moderno deixou de ser sobre rigidez e passou a ser sobre equilíbrio. O equilíbrio dinâmico. No fim das contas, o contrato deixou de ser apenas um acordo de vontades para se tornar um instrumento vivo, que busca o tempo todo esse balanço entre a liberdade de cada um e a justiça social. Bom, e com isso a gente encerra. Este conteúdo foi elaborado por Tomás Albuquerque para fins de estudos. Se este material ajudou de alguma forma, considere fazer uma doação. A chave Pix é, vou falar pausadamente, 81988245666.